Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao Portal da Bíblia. Aqui quem fala é o Gideon. Vamos a mais um momento de oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Independendo do horário que você está ouvindo isso, eu sei que você chegou até aqui porque foi Deus que te trouxe aqui. E como de costume, quero orar pela sua vida, quero apresentar os seus pedidos de oração e também os meus diante de Deus, para que Deus possa, pela tua infinita misericórdia, estar nos alcançando. Amém? Peço teu apoio, deixa o seu gostei, clique em gostei embaixo, inscreva-se no nosso canal caso você ainda não tenha feito isso. E também te convido a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem. Amém? Deixe seu pedido de oração aí no comentário, caso você tenha um. Escreve aí embaixo nos comentários para que nós possamos estar apresentando esses pedidos a Deus. Antes de nós orarmos, eu quero trazer aqui uma palavra para nós, que está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Eu estou lendo na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Esse texto eu acho que ele é muito claro, né? Ele fala que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus porque não obedecem à lei de Deus. Mas, deixando mais simplificado ainda, o que significa que se as nossas atitudes, a nossa vida, ela não é controlada por Deus, ela também, se ela não é controlada por Deus, ela não está junto com Deus. Nós não estamos conectados com Deus. Se os nossos pensamentos não são direcionados por Deus, não são voltados para a coisa de Deus, nós de fato nos tornamos inimigos de Deus, porque nós não estamos cumprindo a sua vontade. E eu acho que eu posso até ir mais longe. Se a gente não está andando com Deus, muitas das vezes a gente está andando com quem? O diabo. A verdade é essa. Se a nossa mente não é controlada por Deus, ela muito provavelmente é controlada pelo diabo. Às vezes isso parece ser algo pesado, mas se você olhar, o diabo ele age com sutileza. Ele vai controlando um trechinho da nossa vida, aí ele controla mais um trechinho, aí ele controla mais um trechinho. Então ele vai fazendo as coisas com sutileza porque se ele chegar fazendo muito barulho, ele sabe que ele pode perder a conquista que ele poderia ter sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas não, ele vai pelas beiradas. Então, às vezes eu falando isso daí, parece que é algo muito pesado, mas é a pura verdade. O diabo ele se veste de ovelha, mas na verdade ele é um lobo. E por que ele se veste de ovelha? Para ele não assustar, porque se a gente vê uma ovelha, a gente não se assusta. Mas e se você dá de cara com um lobo, você toma um susto, não toma? Da mesma forma é o nosso inimigo. Ele tenta desviar a gente de pouquinho em pouquinho dos caminhos de Deus, para que daqui a pouco a nossa vida seja controlada por ele. E aqui está falando, se nós temos a mente controlada pela natureza humana, nos tornamos inimigos de Deus, porque não estamos obedecendo à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E a natureza humana, aqui está falando de natureza humana, mas eu posso associar isso, obviamente, a diabo e coisas desse tipo. Porque se aqui está falando que as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, a natureza humana ela é o quê? Ela é pecaminosa. E quem introduziu o pecado no mundo? Foi o diabo, contaminando Adão e Eva. Então nós temos que estar atentos, irmãos, trazendo isso para a nossa vida prática. Nós temos que estar atentos com os nossos pensamentos, com os nossos objetivos, com a nossa conduta. Nós temos que estar atentos com cada detalhe da nossa vida, para que não seja o diabo que esteja controlando nossa vida, mas para que seja Deus. Aqui no versículo 1 desse texto fala: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, se nós estamos unidos com Jesus, não há condenação para nós, consequentemente, a nossa mente é controlada por Jesus,
Mas estar unido com Jesus não é tão simples como parece. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que renunciar de muitas coisas. A gente tem que renunciar das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. A gente tem que renunciar do nosso orgulho. A gente tem que renunciar do nosso egoísmo. A gente tem que renunciar, muitas das vezes, da nossa violência. Muitas das vezes do nosso comportamento. Muitas das vezes de vícios. A gente tem que renunciar para estar unido com Jesus. Porque aí, de fato, nós estaremos honrando a Jesus e unidos com eles, com a certeza de que, ainda que somos imperfeitos, a vida eterna poderá ser uma coroa para nós. Na verdade, será, porque se estivermos unidos com Jesus, nós teremos a vida eterna para conquistar. Mas se a gente não está unido com Jesus, nós teremos a morte eterna, a condenação eterna. Então eu trago essa reflexão porque vale muito mais a pena andar com Deus. Quando eu renuncio uma vontade minha para andar com Deus, Deus faz a vontade dele. Quando eu renuncio um comportamento meu para andar com Deus, Deus coloca o comportamento dele na minha vida. Quando eu renuncio até mesmo o controle da minha vida financeira, entrego isso para Deus, fazendo o que Deus quer da minha vida financeira, sem apego, Deus vai controlar a nossa vida financeira. E você prefere que Deus controle a sua vida ou que você mesmo a controle? Então eu trago essas reflexões para você, para que a cada dia mais você possa estar andando com Deus, e também para mim, porque da mesma forma que você é imperfeito, eu sou imperfeito, que Deus nos ajude a não darmos brechas para o inimigo fazer o que ele quer da nossa vida. Colocar vícios, colocar comportamentos e coisas que não agradam a Deus. Amém? Porque aqui fala, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida, Pai. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem sido fiel a nós. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem falado conosco. Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Deus, pela força que o Senhor nos dá para seguirmos em frente. Muito obrigado, Deus, pela esperança que temos em andar com o Senhor, esperança de um amanhã melhor, esperança de uma vida melhor. Que a nossa vida, Deus, esteja em Tuas mãos, os nossos planos, os nossos projetos. Que o nosso comportamento esteja em Tuas mãos, meu Deus. Que a nossa conduta esteja em Tuas mãos. Que tudo que fizermos esteja em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Deus, ouvir a oração de cada irmão meu, que tem mandado muitas das vezes mensagem inbox para nós, muitas pessoas, Deus, mandando mensagem inbox para nós, falando das dificuldades que passam. Que o Senhor possa alcançar cada uma. Que o Senhor possa alcançar aquelas pessoas que mandam mensagem no Instagram. Que o Senhor possa alcançar, Deus, as pessoas que publicaram aí seus comentários com pedidos de oração. Que cada um seja alcançado pelo Senhor, e aquela pessoa que está me ouvindo, mas não comentou, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, que o Senhor haja na necessidade de cada um desses meus irmãos que estão me ouvindo aqui nesse momento, de cada familiar, de cada pessoa doente. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos ajudando, porque somos necessitados do Senhor. Deus, o Senhor sabe que muitas das vezes somos orgulhosos. Tira o orgulho do nosso coração, Deus, e nos ajude a sermos mais humildes, Deus, da forma que Te agrada. Tira os maus pensamentos da nossa cabeça, Pai, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos agradáveis a Ti, nas coisas do alto. Deus, nos ajude a pensarmos mais nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Muitas das vezes, Deus, eu mesmo me preocupo com tantas coisas aqui, mas eu quero me preocupar mais com as Suas coisas, Deus, com aquilo que é de fato do Teu interesse. Nos ajude, Deus, a pensarmos no Senhor a cada dia, a termos o Senhor como foco da nossa vida. Nos ajude, Deus, para que nossa mente seja controlada pelo Senhor.
Nos ajude, Deus, para que não sejamos egoístas. Nos ajude, Deus, para que sejamos exemplares, Deus, diante do Senhor. Também peço perdão, Deus, por aquelas vezes que envergonhamos o Teu nome com a nossa conduta, com atitudes que não Te glorificaram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, para que as nossas atitudes Te glorifiquem em todo momento, Deus. Em todo momento, em toda situação. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida conforme a Tua vontade. Que aquele que muitas das vezes está com medo, está me ouvindo aqui, que esse medo saia em nome de Jesus. Para que entre a Tua paz, a Tua alegria, Deus. Toca a vida dessa pessoa, Senhor, e toca a minha também. Toca os nossos familiares. Traz paz, Deus, ao lar do meu irmão que está me ouvindo aqui. Traz esperança. Que o Teu Espírito Santo esteja no lar dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Que aquela pessoa que está necessitada, que o Senhor socorra, porque o Senhor é o Deus misericordioso e presente em meio à angústia. Que nós tenhamos arrependimento em nosso coração pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, para que glorifiquemos ao Senhor com tudo aquilo que somos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém, meu querido. Contando uma situação curiosa, né, que eu lembrei aqui que aconteceu conosco nesses dias. Uma pessoa, é curioso a gente ver, né, a situação, né, das pessoas que muitas das vezes envergonham o Senhor. Você já teve vergonha de falar que você é evangélico? Eu vou te confessar que eu já tive, justamente por situações como a que aconteceu com a gente nesses dias. A minha esposa fez um devocional, aí uma endemoniada foi lá falar um monte como se fosse crente, ainda missionária ainda. No Instagram fala que é missionária. A missionária tal e o pastor tal. E é curioso a hipocrisia das pessoas, né? Porque as pessoas que se dizem missionárias e que se intitulam missionária ou qualquer coisa do tipo, elas se dizem cristãs, elas têm a mente controlada por tudo, menos por Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a minha esposa fez um devocional e aí essa pessoa foi lá falar porque quando Jesus alcança a nossa vida, nós nos libertamos, nós somos libertos. E foi falando umas coisas bonitas assim, né? Ah, porque a gente é liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí comecei a ler o comentário, um baita comentário grande, ela falando essas coisas bonitas. Daí no final ela falou, e aí você vai ver uma pessoa dessa, você vê se é liberta? A pessoa tá usando esses negócios na orelha e no nariz. Vê se uma pessoa dessa é liberta. Vai se converter para depois você vir pregar a palavra aqui na internet. Tipo assim, a pessoa que se diz missionária, toda agressiva, deu um maior texto bonito sobre libertação, para no final falar, olha aí essa pessoa aí, você vê se é liberta? Porque usa um brinco e um piercing. Aí eu pensei, meu Deus do céu, ela acha que a outra não é liberta porque usa brinco e usa piercing. Eu achei que quando a gente fosse liberto, a gente era liberto dos nossos vícios, do nosso egoísmo, daquilo que não agrada a Deus, do nosso comportamento, de roupas vulgares. Mas agora a pessoa falar que a outra não é crente, não conhece a Jesus, porque não foi liberta do brinco, meu Deus. É por causa de pessoas assim que muitas das vezes dá vergonha de falar que a gente é crente. E por que eu tô falando isso para você? Porque muitas das vezes situações assim já aconteceram com você. Muitas das vezes você foi julgado por pessoas hipócritas que acham que libertação é brinco. E aí você vê por a pessoa que se intitula missionária, ou seja, parece que é de Deus, mas aí quando ela começa a falar, você começa a perceber por quem a mente dela é controlada. Porque vamos considerar que essa pessoa tivesse certa. Vamos considerar que minha esposa, a Tatiana, de fato, não fosse uma pessoa crente. Aí ela vai lá, a missionária, que deveria ser uma bênção,
ela vai lá para criticar a pessoa que para ela não é crente, né? Considerando que, vamos fingir que ela tá certa, ela vai lá criticar uma pessoa que não conhece Jesus, falando, vai se converter, vai tirar esses brincos, vai ler a Bíblia para depois você vir pregar. Aí se imagina se se minha esposa realmente não é crente. Como que ela ia se sentir com um comentário de um crente falando dessa forma? A gente tem que vigiar, irmãos, porque uma coisa é uma roupa vulgar. Uma roupa vulgar a gente não deve usar mesmo, nem homem nem mulher, porque isso vai chamar muita atenção da outra pessoa do outro lado, né? E aí não é legal a pessoa do sexo oposto ficar tendo atenção chamada porque, né, uma pessoa se vestiu de forma inadequada. Então, é melhor a gente evitar esse tipo de coisa, mas tem coisas que as pessoas são tão religiosas que para ela falou, você não conhece Jesus porque você usa brinco. Meu Deus do céu. Eu trago essa reflexão para nós no final desse momento aqui, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala das outras pessoas, com o nosso comportamento como cristão, porque nós temos que glorificar e exaltar ao Senhor, não envergonhar como uma pessoa que está prejudicando as outras. Imagina quantas pessoas uma missionária assim já prejudicou. É por isso que eu já falei aqui diversas vezes. Não dê atenção para título do outro, não dê atenção para o terno que usa, para o jeito que fala, se muda a voz, se fica sério. Você tem que dar atenção para o conteúdo. Aí depois que você dá atenção para o conteúdo, aí de fato você dá atenção pro título da pessoa. Porque tem muitas pessoas que se intitulam isso, aquilo, mas aí você vai ver o conteúdo dela e você percebe que, nossa, ela não tem conteúdo. E tem muitas pessoas que às vezes você vê lá com uma roupa simples, você não tá de terno, não tá com nome de pastor, não tá nada, mas é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que fala as coisas conforme a vontade de Deus, é uma pessoa que está procurando crescer no Senhor. Aí essa pessoa vale muito mais a pena dar ouvido do que para aquela outra que muitas das vezes está com o cabelo enorme, está de saia, mas é uma endemoniada dentro da igreja, ainda pregando ainda despejando o ódio dela sobre o universo. Vai se converter, vai ler a Bíblia e tirar esses brincos. Olha as ideias. Mas, amém, irmão? Amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida. E espero que você esteja aqui conosco, firme nessa rotina, porque com certeza Deus nos abençoará nessa rotina. Amém? Que Deus te abençoe.